16, versículo 12. E também tem uma parte do que nós lemos ontem em Marcos, no seu capítulo 4, no seu verso 38. Verso 39. Primeiro vamos ler Salmo 116, verso 12. E depois Marcos, capítulo 4, versículo 39. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 116, 12 mais uma vez. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Marcos 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Podeis assentar, queridos? Prazer enorme tê-los mais uma vez aqui nessa noite, adorando ao Senhor, e também poder adentrar a sua casa, ao seu lar, para podermos juntos adorar ao Senhor e bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Quero fazer um alerta aqui a todos os irmãos, passar uma informação até você que está nos assistindo hoje. Na verdade, os nossos cultos aqui não estão sendo transmitidos ao vivo, eles estão sendo gravados, a parte da mensagem, a parte da nossa passagem da campanha que nós temos feito. Então, por isso há uma defasagem talvez do time em que as pessoas vão assistir e do que hoje nós estamos fazendo e hoje que nós estamos passando para os irmãos. Então tem esse tempo da gente poder editar e colocar e lançar lá. Então os irmãos que estão nos assistindo vão assistir, vão ver num tempo diferente do que nós estamos vendo aqui. A ideia é fazer com que você participe ao vivo e a cores, para que você esteja junto também adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Mas se você não pode, você está em casa e vai ver depois, e vai ouvir depois, e vai estar salmodiando e louvando ao Senhor junto conosco. O texto hoje nos fala de algo muito importante na vida de um homem, na vida de um ser que Deus colocou e que Deus trouxe para nossas vidas. Falou de Davi, e também quero ler com os irmãos podem anotar aí uma parte de Jó, no seu capítulo 2, no seu versículo 10, Jó capítulo 2, verso 10, e aí Jó está falando com sua esposa, a partir de um determinado momento em que a sua esposa traz a ele uma realidade em que ele estava vivendo e em que ele estava passando por dificuldades, por momentos tenebrosos de sua família ter perdido. A única pessoa que ele não perdeu e que não foi lhe tirada foi a esposa. E a esposa, no momento de desespero, no momento dessa tempestade, diz para ele: tudo isso que está acontecendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas logo no verso seguinte ele fala, mas ele disse: como fala qualquer doida, ele não a chamou de doida, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E com tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. As tempestades, elas vêm, queridos. As tempestades, elas acontecem. E existe uma máxima, um ditado muito grande, que todos nós falamos, acredito que o mundo inteiro fala: após a tempestade, vem a bonança. Não existe tempestade que dure para sempre.
Não existe, ainda não existiu nenhuma tempestade que durou para sempre. Sempre após uma tempestade existe a bonança. Existe o controle, a situação, existe o controle de todas as coisas, o sol volta a brilhar, o céu volta a ficar azul, as plantas voltam a florescer, o solo deixa de estar encharcado, as ruas deixam de ter enchente, a gente consegue andar, tudo vai... Depois de uma tempestade há sempre uma bonança. Isso foi muito bem claro quando Deus estabeleceu a terra após o dilúvio, quando falou com Noé. Ele disse: olha, nunca mais isso acontecerá. Eu não destruirei a terra ou o mundo com água novamente. E para selar esta aliança, ele criou um arco-íris. Pôs no céu um arco-íris. Por isso que eu sempre agora estou falando muito dessas condições, porque assim, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Há sempre um arco-íris te esperando. Por quê? Porque tudo passa, irmão, e no final Deus sempre vence. Tudo passa e no final Deus sempre vence. A tempestade anuncia um tempo de desespero. A tempestade anuncia um tempo de desapego. A tempestade anuncia um tempo de desorganização. A tempestade anuncia um caos, tumulto, perdas. Pois tempestades sempre vêm acompanhada de muito vento, muito barulho e um período assustador. Fala a verdade, quando vem uma tempestade assim que a gente não tá esperando, daqui a pouco bate aquele que a gente nem sabe de onde veio, e aí a gente aqui no Brasil tem algumas que são catastróficas, mas existem outras partes do mundo que são muito maiores e muito mais terríveis. Nós aqui, digo aqui em São Paulo, mas em alguns estados aí, principalmente do sul, interiorzão aí já está começando a ter também, nós nunca presenciamos um furacão, né? Aqui no Brasil eles sempre falam vendaval. Em outros locais aí, dependendo do que vai, é tornado. Então, mas já estamos começando a vivenciar isso, vocês viram, né? Então há sempre um caos, um tumulto, tudo, mas depois que isso passa, volta a organização, volta as coisas, volta tudo, volta a ter tudo a sua normalidade. Então, o que fazer após uma tempestade? A primeira coisa que fazer após uma tempestade é se reorganizar. É necessário se reorganizar. O texto que nós lemos, o texto que nós colocamos aqui para a leitura e que foi nos colocado: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O salmista ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, falarei no nome do Senhor, clamarei o nome do Senhor, exaltarei o nome do Senhor, cantarei ao nome do Senhor, adorarei ao Senhor. Nós como cristãos, nós devemos e precisamos entender isso, que nós precisamos sempre, em qualquer momento, em qualquer estágio da nossa vida, adorar ao Senhor. Por isso que eu pedi para que as irmãs louvassem a Deus com esse cântico. O que Jó podia fazer? Jó não podia fazer mais nada. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E a mulher ainda pergunta: o que você vai fazer? Adorarei ao Senhor, exaltarei ao Senhor. Nós precisamos adorar, nós precisamos exaltar, nós precisamos bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Quem já foi pego de surpresa por uma tempestade, sabe o quão tenebroso se torna o ambiente. Aquela condição em que nós acabamos de ler, e nós lemos ontem também, do livro de Marcos, eles foram pegos numa condição adversa. Eles estavam numa condição inesperada, e naquela condição inesperada tiveram medo, ficaram assustados, e até acordaram o mestre que estava dormindo, e ali eles perceberam, depois de tudo isso que o mestre levantou e até questionou a eles: vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? E ele fala ao vento e ao mar: cala-te, assossega-te, e tudo parou. Houve uma grande bonança quando Deus fala.
tudo volta ao lugar. Em 2018, se não me falha a memória, pastor e deputado Roberto de Lucena esteve aqui e pregou no nosso aniversário de igreja da regional, que o vento que sopra e tira as coisas do lugar é o mesmo vento que sopra e põe as coisas no lugar. E olha o que aconteceu, e olha o que tem acontecido, e olha o que estão acontecendo, e olha o que está sendo feito. Mas o que fazer após uma tempestade? A diferença está entre a atitude que deve ser tomada. Por exemplo, aquela atitude dos discípulos, eles estavam desesperados, eles estavam temerosos, eles estavam com medo daquilo que estava acontecendo. Mas ao mesmo momento que eles estavam com medo, eles correram a uma situação de que, olha, vamos acordar o mestre, quem sabe ele tem alguma coisa ali, quem sabe ele vai fazer alguma coisa, e é Jesus que está ali, ele não vai morrer, Jesus não vai morrer, Jesus está com a gente, ele não vai, então vamos ali. Então a atitude deles foi de acordar ao mestre para ver o que ia acontecer, com certeza, para saber, você não está vendo tudo que está acontecendo, você ainda dorme? Vamos lá, vamos naquela conversa. A Bíblia não fala exatamente isso, mas vamos naquela conversa, naquele bate-papo de amigo, naquele bate-papo em que nós temos. E aí Jesus, peraí, que vocês estão fora de sintonia ainda. Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos fora de sintonia com o reino. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma atitude sincera. A diferença entre a atitude de Jesus e a dos discípulos foi extraído pela clara declaração. A clara declaração de algo muito importante que estava acontecendo ali. Eles declararam que eles estavam ali. O que vai acontecer? Opa, não se te dá que nós vamos morrer? Mestre, você não importa que a gente vai morrer? Você não se importa? A declaração deles foi essa, nós vamos morrer. Mas entre a declaração deles e a atitude de Cristo, a atitude de Cristo foi de salvar. Então, o recurso, ele existe. Isso depende da nossa atitude. O que você faz depois de uma grande tempestade? A primeira coisa que você vai fazer depois de uma grande tempestade é tentar colocar a casa em ordem. É tentar ver o que saiu do lugar, o que ficou bagunçado, o que está desorganizado, e voltar a uma organização, e voltar a uma condição certa, e voltar a um processo. Mas nesta condição em que nós hoje estamos, nós estamos recomeçando, revendo os nossos princípios e alinhando com a visão do reino. Alinhando com a visão de que o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus quer através de tudo isso, o que Deus quis falar com cada um de nós através desta pandemia, através deste processo. Deus não fez isso à toa, Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem que Ele tenha algo preparado de melhor na frente. O que fazer após a tempestade dependerá muito da atitude que tivermos no meio da tempestade. Muitos, nessa tempestade, muitos neste caos, estão sofrendo porque não tiveram a sensibilidade, a cabeça firme, coração fixo e a alma em Cristo. Muitos entraram em desespero, muitos entraram numa melancolia, muitos entraram em depressão, e eu vou dizer para você que muitos nem sequer terão a Covid, mas terão um problema no coração, terão um problema de alguma disfunção. Por quê? Porque no meio da tempestade se desesperou, no meio da tempestade se desestruturou. Mas também, pastor, com tudo isso que está acontecendo, você não está vendo? Ei, Deus é o nosso socorro, refúgio bem presente.
Então nós temos que entender isso. Irmã Rose, nós temos que entender isso, nós temos que saber disso, porque isso faz parte. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não passaremos por isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Vocês também vão vencer, nós também venceremos. A tempestade que nós estamos dizendo aqui em questão, todos vocês sabem que é a Covid-19, que produziu um ano dramaticamente parado, isolado, sem certeza de coisa alguma. Essa foi a verdade. 2020 ninguém tinha certeza de nada. 2020 ninguém sabia de nada, como alguns ainda pensam que sabem, mas não sabem de nada. Não sabem de nada. Por isso, irmão, tem a sua cabeça, tem a sua casa, tem o seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de tudo. Mas as suas atitudes, as nossas atitudes, vão fazer com que nós tenhamos uma condição diferente pós-pandemia, pós-tempestade. E hoje nós estamos entendendo e colocando o que fazer. Jesus diz na sua palavra, em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por momentos difíceis, nós podemos titubear, uma palavra bonita na modinha aí agora, nós podemos ficar meio balançando, mas não cai, fica firme na rocha. Crê no Senhor Jesus, acredita, creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o amam. Jó confiava tanto em Deus, que falou aquilo que nós acabamos de ler, em Jó 2:10. Olha o que Jó falou, olha o que Jó falou em 2:10, presta atenção nesse versículo. E eu vou na parte B do versículo. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Mas Deus fazer coisa mal? Que palavra, né? O que está acontecendo na humanidade? Não é um mal? É um mal que está acontecendo. É uma condição má que está acontecendo. É uma condição, não que Deus faz mal. Deus não faz o mal a ninguém. Deus permite situações adversas para que creiamos e possamos saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus não faz mal a ninguém, mas Deus permite, dá para entender isso? Permite situações adversas que para o ser humano encara como uma maldade, como uma coisa terrível, como uma coisa tenebrosa. E aí Jó esclarece isso. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Jó, segundo diz as Escrituras Sagradas, era um dos homens mais ricos naquela província. Perdeu tudo, absolutamente tudo, que ficou sentado à beira com cacos e cinzas, e onde ele coçava as suas chagas. O que mais ele queria? Aquilo era mal, todo mundo que via, Jó pecou. Jó pecou, Jó pecou. Mas abra lá em Jó, capítulo 1, verso 1. Olha o que acontece. Olha o que está escrito no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O que esse homem fez de errado? E tudo isso aconteceu na vida de Jó. O que você está fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que nós estamos fazendo de errado? Porventura pode ter alguma coisa fora de sintonia, mas nós estamos passando por isso. Mas existe uma condição que Deus colocou para que o mundo entendesse que, olha, Ele é Deus, Ele é Senhor. Um dia isso ia acontecer, como um dia vai acontecer coisas piores. As Escrituras Sagradas nos diz
Mas Jó tinha essa certeza. Então a confiança daquele que serve a Deus deve sempre estar no Senhor, independente da situação que nos sobrevenha. O Senhor sempre estará conosco para nos guardar e nos orientar. Isaías 41:10. Olha o que o profeta Isaías vai dizer para nós, e depois pode colocar 2 Coríntios 20:17. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É isso que ele fala para nós. É isso que ele fala para cada um de nós esta noite. É isso que ele fala para cada uma das nossas vidas essa noite. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 20:17. Muito importante nós termos essa condição. 2 Crônicas 20:17. Olha que importante essa condição para a nossa vida, para tudo aquilo que nós fazemos, para tudo aquilo que nós colocamos, para tudo aquilo que nós temos colocado na nossa condição pós-tempestade. Se vocês puderem ser um pouquinho mais assim, que os irmãos não ficam. Olha lá, nesta peleja não tereis que pelejar. Irmão, dá pra gente brigar com o vírus? Dá pra gente brigar com tudo que está aí? Dá pra gente brigar com toda a situação que está acontecendo? Então a gente não tem que pelejar, irmão. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é fazer o que nós estamos fazendo, adorando, bendizendo, louvando e tomando todos os cuidados que precisam ser tomados. Se está certo, se não está certo, se vai estar certo, se não vai estar certo, é só a gente ver depois. Nesta peleja não tereis que pelejar. A gente não tem que pelejar aí, irmão. Aí é a mão de Deus. Aí é Deus que está agindo, aí é Deus que está fazendo, aí é Deus que está chamando, aí é Deus que está colocando algumas coisas nos eixos, para aqueles que querem estar nos eixos, é Deus que está chamando, é Deus que está trazendo para uma realidade, mas está em pé, e vede a salvação do Senhor hoje para convosco. Então na tempestade, além de tudo aquilo, a tua atitude, aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai fazer, fique de pé, fique de pé. Fique de pé, não desfaleça, não desfaleça. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João 16:33. E vocês marcassem isso, e vocês colocassem isso, e vocês determinassem isso na sua vida. Para que em mim, disse Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nós precisamos fazer pós-tempestade? Ter paz nela, durante e depois. Ter bom ânimo. Porque Ele venceu todas as coisas por nós, e nós temos que continuar a nossa caminhada, nós temos que continuar a nossa peleja, nós temos que continuar a nossa guerra, nós temos que continuar a nossa luta, nós temos que continuar o nosso caminho. O segredo é, após a tempestade, ter um coração grato por ter passado por ela e vencido. Gente, o ano de 2020, nós começamos falando de gratidão. E não tem como passar a tempestade e vivenciar essas coisas que nós estamos vivenciando, e passar por ela, e hoje estarmos aqui e não sermos gratos a Deus. A todo momento da minha vida eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque pude abrir os meus olhos. Sou grato a Deus porque pude respirar. Sou grato a Deus porque pude andar, sou grato a Deus porque pude comer, sou grato a Deus porque pude estar aqui hoje com vocês. Então somos gratos a Deus. Depois da tempestade, nós precisamos ser gratos a Deus. E o agradecer, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, ele vem através de oração, ele vem através de jejum, ele vem através da manifestação de expressões, ele vem através do louvor. Por isso é importante ministério de louvor,
Por isso é importante, igreja, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Vocês não sabem a arma que vocês têm na mão, vocês não sabem aquilo que Deus colocou na mão de vocês, que chama-se louvor e adoração. E o inimigo sabe disso, mas o inimigo trava sempre batalha. Por quê? Porque ele já fez parte disso lá nos céus. Ele sabe o gostinho de estar lá. E ele não quer que vocês estejam lá. Ele não quer que vocês façam o que precisa ser feito. Porque todas as guerras, todas as batalhas, tudo que nós vimos, antes, durante e depois, o povo ia adorando ao Senhor, ia agradecendo ao Senhor, ia bendizendo ao Senhor, ia cantando a vitória, antes mesmo de ter a vitória, porque fiel é o que prometeu. Então entendam isso na vida de vocês, vocês têm que entender isso. Os ministérios de louvor, aqueles que adoram, que bendizem o nome santo do Senhor, isso é uma arma poderosa, que estava na mão de Davi. E Davi, quando tocava a sua harpa, os demônios e os espíritos que estavam na vida do rei Saul se acalmavam, iam embora. Tem coisa que só sai com jejum e oração. Tem coisa que só sai com louvor e adoração. Eu diria para vocês que quando há louvor e adoração, o inimigo bate em retirada antes da gente chegar. Porque ele já sai e fala, lá veio o povo de Deus, estou indo embora. Com esse povo ninguém pode. Esse é o Deus que nós servimos. Lembrar que jamais estivemos sozinhos. Entenda, você nunca esteve sozinho, irmã Francisca. Você nunca esteve sozinho, Glenda. Você nunca esteve sozinho, Cláudio. Você nunca esteve sozinho, Valdo. Você nunca esteve sozinho. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Mateus, não é você não, Mateus, mas poderia ser e pode ser. Mateus 18:20. Olha o que o mestre disse para a gente. E se o mestre disse isso para a gente, nós vamos duvidar disso? Não. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 14:16-18. Olha que gostoso ouvir isso. Olha que gostoso sentir isso. Olha que gostoso saber disso nas nossas vidas, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus promove. Põe 17. Não era esse, perdão. Eu vou me achar aqui e já coloco para vocês aqui. Não era nenhum desses. Mas é isso daí, vamos lá. Então é importante entender isso, é importante saber disso. Eu acabei anotando errado aqui, faz parte. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a confirmação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, e Ele está conosco todos os dias. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está contigo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se vocês acharam aí, pode colocar, porque esse texto é importante. Muita gente, como ontem nós falamos onde Deus está, Ele está conosco. Então ter a certeza de que após a tempestade Ele continua conosco, Ele continuará conosco, Ele estará conosco. Mas nós temos que entender que o Senhor sempre, 28:20, Mateus 28:20, está anotado aqui, ó. Está anotado aqui, irmão, olha. Eu não sei porque passou direto, ainda coloquei 2 setinhas aqui, ó. Leia esse, e daí acabei passando. É tanto versículo que a gente nota. Obrigado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Mas nós temos que entender que Ele sempre estará conosco, sempre estará contigo. Tudo o que aconteceu em meio à tempestade foi permissão de Deus, e é permissão de Deus, para que o mundo entenda, para que o mundo saiba, para que o mundo veja aquilo que está acontecendo.
Presta atenção na palavra que Deus colocou ali, Mateus 24, 6, 7 e 8. Para que os irmãos entendam que nós estamos vivendo, é Bíblia, irmão Mico, é Bíblia. É Bíblia. E se ouvires guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, pandemias, e terremotos, em vários lugares. Olha aí, em vários lugares. Está dizendo em vários, mas todas essas coisas. E aí ele está dizendo para nós, ó, alerta aí, ninguém é pego de surpresa não, viu? Ninguém é pego de surpresa, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tá difícil, irmã? Tá difícil, irmão? Às vezes sentimos a dor da perda de um ente querido. Tá aí? Tá aí? Ninguém é pego de surpresa. Ele nos guardou em cada uma das situações. Ele tem guardado, Ele guarda todos nós. No meio da tempestade, no momento em que íamos perecer, Ele com a sua forte mão nos atraiu para debaixo das suas asas e nos distraiu com seu grande amor, e o laço foi quebrado e saímos salvos. Isso vai acontecer com cada um de nós, se estivermos nos princípios de Deus. O que fazer, presbítero Clodomiro? Essa é a grande pergunta. Recomeçar, alinhado, revendo os princípios, alinhado com o reino, mas o que fazer? Uma das coisas que eu vou dizer para vocês, e eu estou orando muito a Deus, e eu estou pedindo muito a Deus, para que essa igreja, para que todos nós, para que o nosso ministério, para que todos, lembre-se da palavra que foi falada pelo profeta Abacuque em 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, eu ainda o louvarei. Nós precisamos louvar, e ele vai falando muito mais. Olha lá o que ele vai falando: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. E pode falar o 18 também, que ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que tudo esteja fora do controle, que eu venha a passar fome, que eu não tenha o produto da oliveira, ele está dizendo que eu não tenha o produto da oliveira, que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Adoração, alegrar-se, exaltar-se na presença do Senhor, isso é o que nós precisamos entender. Antes, durante e depois não pode faltar o louvor na sua boca. Que darei eu ao Senhor, diz o salmista, que darei eu ao Senhor, disse Davi, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, aleluia, tomarei o cálice da salvação e exultarei ao Senhor, me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 33 vai dizer: enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Vocês estão vendo o ministério de louvor? Vocês estão vendo irmãos do louvor? Vocês estão vendo irmãos que adoram ao Senhor, que exaltam ao Senhor? Não tem como não adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer o nome santo do Senhor. Precisamos ter um coração grato por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Ele continuará fazendo. Mas precisamos expressar isso, precisamos mostrar a Ele e a todos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vinde,
contemplai as obras do Senhor. É um convite, vinde, convite, venha. Então é um convite que você tem que fazer. Para quem? Para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, para aqueles que não conhecem aquilo que Deus tem feito na sua vida, que até perguntam: olha, o que está acontecendo lá? Lá parece que lá a pandemia não passou. Passa sim, lógico que passa, mas nós passamos de uma forma diferente. Precisa ser de uma forma diferente, ainda que seja mais difícil, ainda que seja, ainda lá o profeta já disse, ainda que tudo isso aconteça, todavia me alegrarei e exultarei o nome santo do Senhor. Você terá duas opções, meu irmão Diácono Marcelo. Meu irmão, tá? Quem não conhece, Marcelo aqui, ó. Você tem duas opções. Você tem a opção de ficar com raiva de Deus por aquilo que você não tem, ou ser grato por tudo aquilo que você tem. Eu prefiro ser grato. Não tenho? Ele sabe de todas as coisas. E o que você tem feito para ter? Adore, busque, exalte ao Senhor, ou ficar com raiva dele. Alguém aqui já tentou ficar com raiva de Deus? Não faça isso não. Mas tem muita gente no mundo aí que tem. Tem muita gente no mundo aí que faz. Tem muita gente aí no mundo que fica. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Por isso que está sendo feito o que está sendo feito. Gente, não vou entrar entre parênteses ou entre aspas, nas coisas que o mundo fez, nas festas que o mundo fez, nas condições que o mundo sempre fez, tudo contra a palavra do Senhor, tudo contra os princípios e desígnios do Senhor, e fazendo que todos engulam de garganta abaixo, como diz o amigo lá, sem passar uma gourmet. Eu prefiro Hellmann's. Um dia a conta ia chegar, irmão. Um dia Deus ia falar: basta. Como um dia Deus vai falar: basta, vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas ao reino que lhe está preparado desde a fundação dos séculos. Um dia essa conta vai chegar. Essa chegou agora. Nosso Deus é um Deus tremendo. Ele não se deixa escarnecer. Já deu para os irmãos entenderem? Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. O ímpio não prosperará. O ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Não vai, irmão. Não vai, não adianta. Então, após a tempestade, você tem duas opções: agradecer a Deus por tudo, ou ficar com raiva dele, ou achar que ele não serve, ou achar que não está certo, ou achar que isso, ou achar aquilo, ou aquilo outro. Eu prefiro ficar na presença dele, com tudo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se não houver vacas no currais, se o produto da oliveira mentir, se tudo faltar, eu continuo tendo Deus na minha vida, porque sei que o que ele me deu é o melhor para a minha vida nesse momento. Você vai ficar chorando pela tempestade que já passou? Ainda não passou, mas vai passar. E aí é um anúncio, um alerta que eu dou a todos vocês. Ainda não passou. Um alerta que eu dou a todos vocês. Ainda não passou, mas vai passar. Vai passar. Ela vai terminar. Só que enquanto ela não terminar, né, irmão Cláudio? Faça a sua parte. Faz o que tem que ser feito. E espera mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A vitória logo vem. Adilson Silva. Envergonhe Satanás. E prossiga um pouco mais. Você logo vai vencer. Você vai vencer. Nós vamos vencer. Nós venceremos. Nós venceremos. Agora eu prefiro agradecer a Deus e estar com Ele, debaixo das asas dEle e Ele me protegendo. O que fazer? Bom, prossiga,
O que fazer? Irmão, adore. O que fazer? Irmão, coloca em ordem tudo que precisa colocar em ordem. Deixa as coisas em ordem, tudo que precisa colocar em ordem. Faça todas as coisas certinho. Por quê? Porque a tempestade vai passar. E quando a tempestade passar, se as suas coisas não estiverem em ordem e o outro estiver em ordem, ele vai adiantar melhor que você. Ele vai andar melhor que você. Após a tempestade, seja agradecido ao Senhor, pois Ele passou a tempestade inteira ao seu lado. Ele passou a tempestade inteira ao seu lado. Nós acabamos de ver aí, Ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele disse na sua palavra? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Então Ele está conosco todos os dias. Eu creio nisso, essa é a visão que eu tenho, esse é o princípio que eu tenho, esse é o alinhamento que eu tenho mais e mais. Ele está comigo, então entenda isso. Não precisamos ficar chorando, não precisamos ficar... Irmão, eu sei, existe um momento nas nossas vidas de desespero, claro que existe. Não devia, mas existe, ser humano. Existe um momento de, às vezes dá uma desajustada ali. É igual um relógio, quando está desajustado, ele começa a atrasar, né? Aí você vai ver, principalmente aqueles relógios mais antigos, esse de bateria, você vai lá, troca a bateria, troca a pilha, vai e começa a andar bonitinho. Mas se você não faz a manutenção, ele começa a atrasar. E de relógio que atrasa, vocês não sabem dessa não, né? Sabe. Relógio que atrasa não adianta. Relógio que atrasa não adianta. Ele nem dá a hora certa e nem dá a hora a mais, ele só atrasa. Então não serve para nada. Então por isso que a gente precisa, sabe, daqueles puxãozinhos de orelha, a gente precisa daqueles cutucãozinhos, a gente precisa daquele empurrãozinho, que às vezes o pastor tem que dar para a ovelha voltar, que às vezes o pastor tem que pegar ali com aquele lado do cajado para puxar ela de volta, que ela está saindo do aprisco. Aí você pega aquele lado que ele tem aquela volta por cima é para dar aquela catada assim também e trazer de volta. Aí tem aquele grandão assim, aquele bem grandão, cajado bem grandão, que é para espantar os bichos que estão mal ali, espantar quem não serve, espantar quem não serve, eu digo, os lobos, o mal. Não estou falando que você não serve, hein? Todos servem, mas aquele que vem em pele de cordeiro, o lobo, esse a gente espanta, a gente manda longe, porque é pela palavra de Deus, por aquilo que está sendo feito. Então é necessário. Ou você acha que nessa pandemia Deus não puxou minha orelha? Ou você acha que nessa pandemia está tudo certo, está tranquilo, está favorável? Não, Deus fez com todos, Deus fez com todos. E eu quero que vocês anotem agora, é muito importante, vocês aí em cima sejam rápidos no dedilhar. 1 Crônicas 16, 34, olha que gostoso, você não pode deixar de fazer isso. Você não pode deixar de fazer isso. Você não pode deixar de adorar. Você não pode deixar de bendizer o nome do Senhor. Já vou passar o outro para vocês já irem colocando, tá? Salmo 79, 13. Salmos 28, 7. E Efésios 5, do 19 ao 21. Olha lá, o que você tem que fazer? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei ao Senhor. Efésios 5, 19 ao 21. Falando sozinho, é isso que está escrito aí? Falando quietinho. Não, se é falando tem que falar, né? Falando entre vós,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sustentando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que você precisa fazer depois da tempestade? Leia aí Efésios 5, do 19 ao 21. Você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. E para terminar, para nossa querida pastora Maria do Carmo estar orando com todos nós e eu dar a bênção apostólica, Salmo 136, verso 1. Você pode ler junto comigo? Louvai. Vamos todos juntos mais uma vez? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A benignidade do Senhor é para sempre, e nós precisamos adorar, nós precisamos louvar, nós não podemos nos esquecer jamais de que Ele esteve conosco em todo o tempo, e estará conosco todo o tempo, e nós precisamos adorar e bendizer ao nome santo do Senhor. E nesta hora, você quiser ficar de joelho, você fica de joelho, nós estaremos adorando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por este mês que nós estamos orando, o mês de março. Façam os seus pedidos, coloquem os seus pedidos aqui no gasofilaço, para que nós possamos apresentar ao Senhor em todo momento das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, glorioso, poderoso, Senhor, dentro desta palavra, Senhor, que nos foi ensinada nesta noite, Pai, este grande alerta que o Senhor tem nos dado, Senhor querido, aqui estamos na sua presença, Pai. Quero agradecer, Senhor querido, por tudo que o Senhor tem feito, ó Senhor, por tudo que o Senhor ainda tem para fazer em nossas vidas. Deus poderoso e santo, agora, Senhor, a cada família representada aqui nesta noite, Senhor, Deus da glória, Deus de poder, ó, repreende, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda dor, toda infecção, todo mal, Senhor, destas vidas, ó Pai. Ó Deus, visita os familiares, ó Deus amado, seus amigos, estende das tuas mãos, ó Pai santo e poderoso. Estamos no clamor, Senhor querido, para os 12 meses deste ano, Senhor, de 2021, da qual nós já entramos, ó Pai, com uma grande dificuldade, Senhor, desta peste que aí está. Pai, muitos dos nossos irmãos estão internados, ó Pai, estão entubados, mas quero pedir neste momento que o Senhor possa estar visitando estas vidas, esses nossos amados irmãos que estão hospitalizados, ó Senhor. Deus, põe as tuas mãos de poder, repreende, Senhor, repreende, Pai, este mal desta vida, levanta com o teu poder, ó Senhor santo e poderoso. Visita neste momento as famílias, ó Pai, que estão isoladas dentro de sua casa porque estão em quarentena. Pai querido, Pai santo, Tu és grande e poderoso, que as tuas mãos alcance, Senhor, este lar, alcance esse lar, essas famílias, ó Pai. Repreende as enfermidades, Senhor, as infecções pulmonares, ó Pai, as dores do corpo, Senhor querido. Ó Deus, põe as tuas mãos, ó Senhor da glória, neste momento. Pai, aqueles que estão, Senhor, à beira da morte, Senhor, sopra, Senhor, o teu poder sobre esta vida, ó Senhor, que ela volte a respirar. Pai santo e querido, aqui estamos diante da tua palavra, ó Senhor, nesta lição da qual o Senhor nos instruiu, Senhor, e também está nos dando o alerta, Senhor, de tudo que ainda temos, ó Pai, pela frente, Senhor.
mas que sejamos fortes, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Sejamos fortes, alicerçados pelo poder do Teu Espírito Santo, que aquilo temos contra todo este mal, Senhor, e ajudamos uns aos outros, Pai, em orar, em clamar, em louvar o Teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai estar realizando. Ah, Senhor, quantas famílias estão chorando, Senhor, quantas mães estão chorando, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Senhor, tranquiliza o coração, Senhor, tranquiliza, dá paz, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus agora, visita nossos pastores, ó Pai. Ó Deus, a cada pastor da nossa regional, Senhor, ó Senhor, da qual está no comando, Senhor, de uma igreja, ó Senhor, que as ovelhas, Senhor, os servos teus, ó Pai, venha atender, Senhor, venha receber, ó Pai, a palavra de ensino, Senhor, e venha fazer, Senhor, tudo que está nos assim mandando e nos mostrando. Abençoa nossos pastores, ó Pai, derrama do Teu óleo precioso, Senhor, sobre a cabeça de cada um dos nossos pastores, dirigentes e congregação, Senhor, esteja com os Teus servos, Senhor, nossos presbíteros, diáconos, evangelistas, ó Pai, os missionários, ó Pai, que sejam alcançados pelo Teu poder agora, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, esta noite, te agradecemos pelo ensino que o Senhor nos deu, Senhor, e que possamos continuar, Senhor, firmes e fortes, Senhor, e que possamos fazer, Senhor querido, estas 12 noites de clamor para 12 meses de bênção, 12 meses, ó Pai, de bênção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Damos, Pai. Exaltado Aleluia. seja Deus, aleluia. Se você puder aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Eu quero que você repita comigo agora neste momento. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me guardou. Eu te agradeço, eu sou grato pela minha existência. Ó Pai, que neste ano de 2021 possamos receber mais de Ti, mas que possamos também ser mais gratos a Ti, que possamos adorar mais ao Senhor, que possamos bendizer mais ao Senhor. Deus abençoe, repita comigo, Deus abençoe o mês de março, este terceiro mês, do qual estamos nesta data, neste momento, proclamando a vitória. Fechamos, ó Pai, o mês de março com chave de ouro. Fechamos o mês de março com as Tuas bênçãos. Fechamos o mês de março agradecidos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Aleluia. Glória seja dado ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus para todos sempre. Faça assim com as suas mãos, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós, e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte, amém. Deus abençoe e te guarde, meu querido, tenha uma ótima noite.